Olá, profissionais da comunidade Build Pro, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Na última aula, para quem perdeu, nós conversamos sobre necrose, que é uma complicação muito importante relacionada aí aos preenchedores de ácido hialurônico. E uma das coisas que a gente pode utilizar para tratar ou até mesmo prevenir uma possível morte tecidual, a necrose, é a utilização da hialuronidase. E na aula de hoje eu trouxe 2 artigos científicos aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o uso da hialuronidase, tá? Muitos profissionais ainda não sabem como utilizar, embora o seu uso seja simples, né? Mas é importante que a gente se aprofunde um pouquinho mais nisso, né? Para você que está chegando aqui agora, aqui na comunidade nós temos aulas todas as segundas-feiras. Essa aula, ela fica disponível para vocês por 7 dias, vocês podem assistir, reassistir essas aulas e também convido vocês a chamarem mais colegas aqui para a comunidade. Lembrando que essas aulas são gratuitas, né, gente? Então, vale super a pena compartilhar com os amigos de vocês. Também vou mandar esses artigos científicos que eu estou usando na aula de hoje para vocês lá na comunidade, para vocês lerem e se aprofundarem também no tema, tá bom? Então, bora lá para a aula de hoje. Então, nós sabemos que o ácido hialurônico, ele é o principal preenchedor utilizado para volumização de tecidos, né, que nós utilizamos principalmente na harmonização facial. E a hialuronidase é uma proteína que degrada esse ácido hialurônico. Então, vocês sabem, né, que o ácido hialurônico é uma glicosaminoglicana. E a hialuronidase é uma enzima que degrada as glicosaminoglicanas, né? Então, aqui no próprio artigo a gente tem, ó, essa enzima hidrolisa o ácido hialurônico, rompendo a ligação beta-1 entre resíduos N-acetil-D-glicosamina e ácido D-glicurônico. Então, a função dessa hialuronidase é justamente degradar esse ácido hialurônico. Mais uma informação importante sobre a hialuronidase, muitos profissionais não sabem, a meia-vida sérica da hialuronidase é de 2,1 a mais ou menos 0,2 minutos, sendo inativada no fígado e nos rins. A administração subcutânea da hialuronidase tem ação imediata com duração variável entre 24 e 48 horas. Por isso que quando a gente conversou lá na última aula sobre como tratar uma compressão vascular, né, nós realizamos sessões de aplicação de hialuronidase e nós precisamos aguardar esse período aí, em torno de 24 a 48 horas, sempre observando o nosso paciente e avaliando o retorno venoso. Foi o que a gente comentou também lá na nossa última aula. Então, é muito importante a gente, quando for necessária a utilização da hialuronidase, por exemplo, no caso aí de uma compressão vascular, a gente realizar a sessão, a aplicação da hialuronidase e mostrar para o paciente que pode ser necessário mais de uma aplicação, tá? Lembrando, gente, que a utilização da hialuronidase não é somente em casos de compressão vascular, tá? Então, sempre que a gente precisa remover aquele ácido hialurônico, a melhor estratégia é a utilização da hialuronidase. Então, por exemplo, se você fez um preenchimento de olheira e teve efeito Tyndall, necessário hialuronidase. Se você teve presença de nódulos, né, ou nódulo inflamatório ou não inflamatório, muitas vezes é necessário a utilização da hialuronidase também. Então, não é somente em casos de compressão vascular. Claro que uma das complicações, né, mais graves é quando a gente tem a necrose ou a compressão vascular, mas não é somente nesses casos, tá? Aqui o artigo traz para nós justamente aquilo que eu estava citando. Então, quais as indicações do uso da hialuronidase? Não é somente em casos de compressão vascular. Então, aqui em casos de nódulos, excesso de produto, que é o que a gente fala, né, do overfilled, depósito no plano incorreto, assimetrias, efeito Tyndall, granulomas e oclusão vascular, né? Então, aqui a gente pode ter várias indicações no uso da hialuronidase.
E dando continuidade, com relação, por exemplo, ao efeito Tyndall, a gente vai falar só de efeito Tyndall aqui, então não precisa se preocupar se você não sabe o que é efeito Tyndall, se você nunca ouviu falar sobre isso. Mas o efeito Tyndall ocorre mais comumente na região de olheiras, quando o preenchimento ele não está no ponto correto, não está na profundidade correta e fica um aspecto azulado, né? Então é muito visível o preenchedor ali. E aqui eles citam um caso de uma mulher de 44 anos que realizou o preenchimento. Aqui no caso foi no sulco nasojugal, né? Direto com o profissional. E aí ocorreu o efeito Tyndall e foi necessária a injeção de 75 unidades de hialuronidase na lesão. E houve desaparecimento total do nódulo em 4 dias. Então, houve a presença do efeito Tyndall. Aqui, no caso, houve a presença de um nódulo azulado na região. E, para que isso não ficasse visível, né, e não fica bonito, né, aquele nódulo visível, foi necessária a remoção com hialuronidase. Mesma coisa, a gente pode usar a hialuronidase para granulomas. Então, aqui mais um caso, o paciente do sexo feminino, 68 anos, que desenvolveu nódulos inflamatórios na região do mento e na comissura labial. 1 semana após o preenchimento dessas áreas com ácido hialurônico. Já havia recebido múltiplas injeções de colágeno na glabela, nas comissuras labiais, nos últimos 19 anos, tá? E foi feita uma cultura, enfim. Porém, foi necessária a remoção também do ácido hialurônico. 5 meses depois, a paciente persistiu com nódulo inflamatório, então não adiantou a utilização de antibiótico, infiltração intralesional. Então, de fato, foi necessária a aplicação da hialuronidase. E aqui foi utilizado 0,2 ml da solução com 75 unidades de hialuronidase na lesão, com desaparecimento total 24 horas e sem recorrência. Então, podem ver que muitas vezes a solução de fato é a remoção daquele ácido hialurônico no tecido. Outra coisa que eu preciso citar para vocês, que o artigo acabou não trazendo aqui, mas ETIP, casos de ETIP, que é o edema tardio intermitente persistente, a gente também vai ter uma aula sobre ETIP aqui. Também muitas vezes é necessária a aplicação da hialuronidase. Então, o que acontece, né, para quem não sabe, o ETIP é um edema que o paciente tem muito tempo depois de ter realizado o preenchimento. Então, aquele paciente que fez o preenchimento, que deu tudo certo, passados aí 4, 5, 6, 7 meses, ele teve uma queda no seu sistema imunológico e começou a apresentar edemas recorrentes. Muitas vezes também é necessário entrar com hialuronidase. Claro que o tratamento do ETIP não é, ou de primeira mão, não é a utilização da hialuronidase, mas dependendo do caso, a gente precisa remover também aquele ácido hialurônico, tá? O artigo também traz aqui pra gente casos de oclusão vascular, que foi o que a gente citou lá na nossa última aula, que a gente conversou sobre a questão da necrose, né? Aqui ele trouxe o caso de uma paciente de sexo feminino, 44 anos, submetidas a múltiplas injeções com técnica retrógrada na derme profunda no sulco nasogeniano. O resultado imediato foi excelente, porém 6 horas depois do procedimento verificou-se processo de oclusão vascular. Lembra que eu falei para vocês da importância de pedir foto para o paciente, pelo menos no dia seguinte, para a gente acompanhar esse paciente. Na área de irrigação de artérias angular e labial superior do lado direito. Então, houve aí uma oclusão vascular. Foi realizada aí, aspirina, que a gente conversou na última aula, calor no local, né? Também falamos sobre isso. E injeção de 30 UI de hialuronidase na derme profunda e subcutânea, ou seja, aplicamos a hialuronidase onde está o preenchimento. Isso é uma dúvida de alguns profissionais. Mas onde eu vou colocar essa hialuronidase? Bom, exatamente no local que você aplicou o preenchedor. É necessária a degradação desse preenchedor, ok? Após 8 horas, não havia qualquer sinal de comprometimento vascular na região. Então, veja a importância de você identificar uma compressão vascular o quanto antes, e muitas vezes
utilização do calor, massagear, não é suficiente para a gente ter a vascularização no tecido. O tecido começa a sofrer, então é necessário a utilização da hialuronidase, tá bom? Tá, mas e com relação à dose? O artigo também nos traz que não existe na literatura um consenso com relação à dose, tá, recomendada de hialuronidase. Porém, geralmente a quantidade utilizada, sugerida pelas referências, varia de 5 a 75 unidades. Porém, outros autores também observaram, por exemplo, aqui, nesse caso, em 2007, utilizou-se 375 unidades de hialuronidase para dissolver o preenchimento de ácido hialurônico na face de um paciente. E apesar dessa dose elevada, não houve mudança no volume natural da área tratada. Então, isso aqui varia muito e não existe um consenso exato na literatura sobre dose, tá? Nesse outro artigo, que eu também vou compartilhar com vocês na comunidade, ele traz aqui uma tabela, vou mostrar para vocês, sobre uma sugestão de doses que vocês podem utilizar de acordo com a região. Então, por exemplo, nasal e região periorbital, de 15 a 30 unidades. Região periorbital, 30 unidades. Infraorbital, de 10 a 15 unidades. Esse artigo também traz esse caso aqui, onde uma mulher de 41 anos foi tratada com 2 ml de ácido hialurônico e teve a presença de nódulos inflamatórios. Então, nódulos foram observados na região aqui do bigodinho chinês dela. E a hialuronidase foi aplicada 600 unidades em 3 sessões. E aqui o resultado, né? Então, tivemos um bom resultado. Porém, é aquilo, né? A afecção estética volta. Então, pode ver que o bigodinho chinês dela voltou a ficar acentuado. Então, qual que é a sugestão? Fiz a aplicação de hialuronidase, espere em torno de 15 dias, observo se eu não tenho mais a presença da complicação e faço uma nova aplicação de ácido hialurônico no paciente, tá? Essa é a sugestão. Complicações relacionadas à aplicação de hialuronidase não são frequentes, tá? Porém, é importante você verificar se o seu paciente tem histórico de alergia, principalmente, não sei se vocês já ouviram falar, mas a picada de abelha, tá? Então, pessoas que têm esse histórico de picada de abelha, alergia a esse tipo de situação, cuidado com a hialuronidase, tá? Então, por isso, gente, sempre iniciamos pela anatomia, pelo estudo das técnicas, para que não seja necessária a utilização da hialuronidase, tá bom? Os efeitos adversos da hialuronidase não são frequentes, sendo representados principalmente pelas reações no local da aplicação. Então, o que acontece? Edema, prurido temporário, em apenas 2 dos 97 pacientes tratados aqui do estudo do artigo, tá? Angioedema e urticária são relatados em menos de 0,1% dos pacientes. Então, é muito raro a apresentação de complicações referentes à hialuronidase, tá? Então, aqui no estudo, somente 0,1% dos pacientes apresentaram. No entanto, ainda não existem relatos de reações anafiláticas após o uso intradérmico da hialuronidase, tá? Então, de fato, é um produto seguro de ser utilizado. Como você vai fazer a preparação da hialuronidase? Você vai acompanhar o que o seu fabricante sugere. Muitas vezes, você tem um frasco com um pozinho de hialuronidase e um diluente, tá? Então, é assim que eles vendem para nós. E aí, você vai simplesmente abrir a ampola do diluente e colocar ali, misturar com o pozinho. Não dá para armazenar a hialuronidase pronta, tá? Então, você tem que preparar e aplicar imediatamente. Você precisa ter hialuronidase se você aplica preenchedor, tá? Precisa ter ali disponível o seu frasquinho de hialuronidase para você, caso você tenha uma intercorrência, você sabe como agir, tá bom? Aqui o artigo traz também mais um exemplo para vocês. Nódulo bem delimitado, dá para ver aqui, ó, na região infraorbital direita, causando devido ao excesso de preenchedor e também
com certeza o preenchedor está no local errado, né? E aqui, a injeção da hialuronidase diretamente dentro do nódulo. Então, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Você vai aplicar a hialuronidase exatamente no ponto onde está o preenchedor, tá? Aqui ele utilizou a seringa de insulina. Em algumas situações é importante você usar a cânula. Então, você pode optar aí. E é muito importante você saber localizar exatamente o ponto onde está esse preenchedor, tá? E aqui, o caso, resultado imediato do desaparecimento do nódulo, observando-se leve enrugamento da pele e discreto eritema no local. E aqui, eritema importante de toda a região periorbital imediatamente após a injeção da hialuronidase. Tudo isso é normal acontecer, tá? Pode ficar também algum hematoma, você vai orientar o seu paciente, tá? Com relação a isso. Então é isso, essas são as informações mais importantes que eu trouxe aqui para vocês com relação ao uso da hialuronidase. Vou trazer aqui para vocês nas próximas aulas mais assuntos sobre erros técnicos, complicações, para que de fato a gente evite tudo isso, né? Para que a gente não tenha esse tipo de dor de cabeça. E espero vocês na próxima aula da nossa comunidade. Também vou compartilhar os artigos para que vocês leiam com calma, se aprofundem, coloquem todo esse material no caderninho aí de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no Instagram também e tô à disposição. Um beijo e até mais, até a próxima aula.